Hoje o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 5º, Bem-aventurado os aflitos. Item 20, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclamam geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amarguramente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquicelular que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados por multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existe alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado na carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão estes belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que se deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós
despoje energeticamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagradas. A obra, pois, meus bens, amados filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Paris, 1863. E quem irá contribuir com o estudo de hoje será os nossos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Márcio Torres. Um bom estudo a todos. Uma boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez no estudo do Evangelho. Para mim é o estudo mais gostoso de se fazer. Hoje aqui a companhia do meu irmão Adriano, que era a primeira vez, né, Adriano? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas, um agradecimento por estarem conosco, nos acompanhando. Nós ainda estamos em período de quarentena, então a gente está gravando os programas para vocês. O estudo de hoje, ele nos faz refletir muito, quando ele vem falar da felicidade, do grau da felicidade, que a gente tenta entender, sentir, sentir esse prazer dela. Primeiramente, para que a gente possa entender todo o Evangelho, tanto do Cristo como na visão espírita, que é a mesma coisa, a gente tem que entender que eu sou um espírito. Eu não sou o corpo material, porque enquanto eu achar que eu sou matéria e a matéria é a vida, nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido. Então, a primeira coisa que a gente precisa compactar na nossa mente, no nosso íntimo, no nosso coração, é que eu sou um espírito criado por Deus, um ser imortal, porém ainda estagiando nos primeiros períodos da infância espiritual, temporariamente matriculado numa escola corretiva, numa escola de aprendizado, numa escola de crescimento, que é o planeta Terra. E nós estamos aqui com um único objetivo, que é o progresso de cada um. E cada um faz o seu progresso, cada um cuida de si, cada um é responsável por si. Então, baseado nisso, a gente vem trazer para vocês que, quando o Evangelho nos traz que a felicidade não é deste mundo, a gente entende que mundo é uma condição temporária do ser. O mundo somos nós. O mundo é o povo que habita o planeta. Nós conhecemos o planeta Terra, que é aquela rocha bonitinha, com águas azuis, céu azul, vista do espaço é aquele globo maravilhoso, com céu, com árvores, com água, com ventos. Este é o planeta. Quando a gente trata de mundo, nós estamos falando da condição evoluída dos seres que ali habitam. Então, quando Jesus traz que a felicidade não é deste mundo, ele está dizendo que, na nossa atual condição evolutiva, nós ainda não conseguimos sentir a felicidade. Nós ainda não conseguimos perceber a felicidade. Por quê? A gente busca felicidade nas coisas materiais. A gente busca felicidade nas condições financeiras, nas condições sociais. A gente busca felicidade numa estética corporal. A gente busca felicidade nas pessoas. A gente quer felicidade do companheiro e da companheira. A gente quer felicidade que venha dos filhos para nós, de nós para os pais, dos pais para nós. A gente quer felicidade no nosso ambiente de trabalho, Então, a gente vai buscando felicidade naquilo que não é felicidade. Aquilo são momentos prazerosos, pode te causar uma sensação de prazer, mas não uma concretização da tal felicidade.
Então, essa busca incessante que a gente faz, ela é vã. E a gente acaba sofrendo. O texto é muito feliz quando ele fala das situações do mundo. Né? Não adianta o ser possuir milhões e milhões, ter iates, ter carros, ter apartamentos, viagens, né? Ter uma beleza estética perfeita, né? Ser isso ou aquilo, ter isso ou aquilo de importância social ou de poder político. Ele ainda vai ser infeliz. Sempre vai restar aquele espaço vazio, aquele buraco que não se preenche com nada disso. Por quê? Porque isso só é preenchido com Deus. E como que a gente preenche esse espaço com Deus? Entendendo o nosso Pai, entendendo o motivo da criação, entendendo a nossa condição enquanto filhos imperfeitos e trabalhar para que busquemos essa perfeição. Né? O texto, quando diz também que a felicidade não é deste mundo, ele não quer dizer que nós não podemos ter momentos felizes. Nós podemos sim ter momentos felizes. Nós podemos ter vários momentos felizes e prazerosos, né, Adriano? Nós podemos. Mas a felicidade constante e permanente é a que a leitura nos revela. Nós não conseguimos, na nossa condição evolutiva, no nosso estágio planetário, uma felicidade plena, constante, eterna. Porque ela ainda não está nas nossas condições de entendimento e de ações. Não tem como eu estar bem em todos os sentidos materiais e perceber o meu irmão sofrendo. Um amigo, um parente, um ser amado passando por momentos de sofrimento e turbulência. Seria o ser que passa pelas ruas e vê os nossos irmãos menos favorecidos, jogados às calçadas, e não consegue sensibilizar-se ao ver aquela cena, ou ele é muito atrasado, ou ele simplesmente tem muito a caminhar. Tem muito a caminhar. Porque não tem como não nos sensibilizarmos com a tristeza alheia. Não tem como a gente não se sensibilizar quando a gente vê um idoso passando necessidades, com dificuldades de locomoção, com já problemas psíquicos e mentais, né? Com a fragilidade do corpo. Não tem como a gente não se sensibilizar com as crianças jogadas ao abandono, as crianças que são violentadas, as crianças que são deixadas de lado, sem ter uma pessoa que olhe por elas e as guie para um futuro melhor, para quando elas puderem realmente tomarem conta de si sozinhas, elas poderem seguir um curso mais adequado. Não tem como. Não tem como a gente pensar nos hospitais, ver as pessoas que lá agora estão com todos os tipos de mazelas possíveis, né, de suas saúdes, pessoas que estão nos hospitais do câncer, pessoas que estão em tratamentos psiquiátricos, e a gente não se sensibilizar. Não tem como a gente não se sensibilizar ao pensar nos nossos irmãos ainda jogados à ignorância interior, que cometem crimes e hoje estão encarcerados em celas, parecendo sardinhas numa lata, sem poder ter o mínimo de espaço para si, de privacidade para si. Não estou aqui julgando os méritos ou deméritos, estou julgando as condições desses seres. É impossível. Então, não tem como a gente ser feliz. Não tem como. Hoje o mundo busca uma sensação de muitos prazeres terrenos, mundanos. E isso nunca vai trazer aquilo que o ser busca. Nunca vai trazer aquela felicidade interior necessária para que eu possa me tranquilizar e dizer: que vida feliz eu tenho.
Não adianta eu ter um pai e uma mãe ainda vivos e com saúde e bem. Não adianta eu ter irmãos com saúde, com situações boas, meus sobrinhos bons, meus filhos bons, tudo ao meu redor é bom, uma esposa ou um marido adequado, bacana, trabalhador, honesto, que me trata bem, que me respeita, que faz tudo pela família. Se eu olho para trás e vejo uma única pessoa sequer, ainda jogada, sem alento, é impossível. O nosso planeta, ele continua, mas o nosso mundo só vai se transformar para dar o primeiro passo para que a gente possa pelo menos entender a felicidade plena, quando não houver nenhum ser humano deixado de lado. Nenhum. Em nenhum lugar desse planeta. É impossível. Então Jesus e o Evangelho traz com muita propriedade ao dizer que a felicidade não é deste mundo. E nós que ainda buscamos as felicidades nas coisas materiais, devemos refletir e pensar: se eu estou no meu caminho, porque a transformação do planeta, a transformação do mundo, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Nós estamos aí adentrando o mundo de provas e expiações, deixando para trás o mundo, nós estamos adentrando o mundo de regeneração, me perdoem, e deixando para trás o mundo de provas e expiações. Esse mundo onde o mal ainda prevalece pela ignorância humana. A regeneração é o ser já que não tem a tendência ao mal, o desejo ao mal, que quer buscar o bem. É uma nova etapa. Já é o primeiro degrau para os mundos felizes. Já é o primeiro degrau para os mundos felizes. E para que eu seja merecedor de reencarnar, retornar a este planeta maravilhoso que é o planeta Terra, para que eu tenha esse merecimento de retornar aqui, para já usufruir de um novo mundo de regeneração, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso simplesmente olhar e lamentar. Porque aquele ser que olha e lamenta, aquele ser que olha e lacrimeja os olhos, aquele ser que olha e fala: alguém tem que tomar uma providência. Ele é um ser inerte. É inerte. Porque não adianta eu simplesmente olhar e lamentar e sentir dó, e sentir pena, e chorar e orar a Deus para que alguma coisa aconteça a favor daquele sofredor. E eu não faço nada. Eu não faço nada. É lógico que nós não podemos fazer e resolver todos os problemas do mundo. É impossível. É impossível. Mas nós podemos dar a nossa contribuição, por mais singela que seja. E não é dinheiro, não é a esmola, não é os centavos que estão sobrando, que eu dou para que a pessoa compre ali um pão para se alimentar, não. A gente fala também de um sorriso, uma palavra amiga, um aperto de mão, um bate-papo para ouvir aquela conversa daquele ser. É encaminhar aquela pessoa a instituições que podem auxiliá-la, como nesta casa hoje tem sido feito um trabalho dessa magnitude. Começou há 9 meses atrás com o nosso presidente, e agora nós temos mais de 70 voluntários abraçando essa causa, andando pelas ruas, buscando esses nossos irmãos que estão julgados aí, para dar um alento, para dar um encaminhamento, para dar um socorro. É isso que nós temos que fazer. É contribuir com pouco, sim. Porque nós ainda não fazemos muito. Nós ainda não temos esse potencial evolutivo de entender, decidir e realizar aquilo que realmente precisa ser feito. Mas se cada um de nós der a nossa singela contribuição,
no sentido de entender o meu irmão, de buscar um auxílio para ele, de abraçar essa causa e angariar outras pessoas para que juntos a gente vá formando um grupo maior, as coisas começam a transformar. E aí, durante esse trabalho, durante a sua dedicação, você vai sentir a felicidade dos justos. A verdadeira felicidade. Não é a felicidade só de ganhar um abraço de quem eu amo, de ter uma comida que eu gosto, de ter um carro que me dá prazer de dirigir, de ter condições financeiras de ir e vir. Não. É a felicidade do bem feito. É a felicidade da caridade exercitada e trabalhada. É a felicidade do Cristo. É a felicidade que Deus nos oferece. É assim. Nós vamos agora passar para o Adriano, que vai responder umas perguntas, né, Adriano? Exato, Márcio. Mas antes eu quero falar um pouquinho. É o seguinte, como o Márcio falou, que está aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos tem lá um pedacinho que fala que a felicidade nesse mundo não é plena, mas possível, até o ponto que nós podemos comportá-la, né, dentro da nossa evolução. Então, e para como que nós fazemos isso? É através do sorriso, que o Márcio falou, da dedicação aos nossos irmãos, do nosso silêncio em não culpá-los e muito menos cobrá-los. Nossa forma de pegar e incentivar é através do exemplo, né? Como a casa aqui, o Centro Espírita Jesus Nazaré, faz um trabalho lindíssimo, outras tantas instituições estão fazendo nesse momento turbulento, né? Pessoas do público em geral, né, civil, estão regaçando as mangas e ajudando muitas famílias, muita gente passando por dificuldades. Isso é uma felicidade que a pessoa que pratica aquilo ali, eu posso falar por experiência própria, né, de estar convivendo com algumas situações assim, a felicidade é possível. Mas não aquela felicidade que nós somos viciados na parte material, na parte que o Márcio falou, dos bens materiais, do carro, do alimento, da bebida, né? Não, é a verdadeira felicidade que brota no nosso coração, que dá aquela força que nos fortalece, né? Estamos hoje, né, passando por uma experiência que somos privilegiados, eu digo assim, porque estamos sendo buscados para poder provar que todos somos iguais, um depende do outro. E isso é felicidade, isso é beleza, é a sabedoria divina, provando-nos, mostrando o caminho da felicidade. É a doação do homem ao homem, é a preservação dos ambientes, todos eles, não só o meio ambiente, mas de todos os ambientes, por vibrações boas, positivas, orações. Quantas famílias estamos vendo hoje fazer orações em casa? Eu tem vários vizinhos lá, chega 6 horas da tarde, 7 horas da noite, um rezando um terço, outra família rezando uma outra coisa, mas sempre rezando. Viramos colunas de luzes às famílias. Isso está trazendo felicidade, sim, e suporte para podermos conseguir atravessar o momento. Vai melhorar. E aí, eu tenho uma pergunta aqui que foi feita, né?
a felicidade não é deste mundo. É porque estamos aqui para sofrer? Bom, eu vou responder isso primeiramente com uma máxima. Somos herdeiros de nós mesmos. A partir desse que a gente começa a pensar que o que nós fazemos, tem aquela famosa lei da causa e efeito, ação e reação, lá na frente que nós vamos encontrar o resultado dessa nossa feitura de hoje, nós vamos começar a mudar. Porque ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer sofrer uma coisa que a gente faz o outro sofrer. Se nós não queremos passar por aquilo ali que a gente está fazendo o outro passar, de infelicidade, de maldade, nós temos que mudar. Não podemos continuar a provocar toda essa maldade, né? A gente não consegue mudar o passado. O passado não tem como a gente pegar, ir lá e mudar ele. E outra coisa que temos que levar em conta, que não adianta a gente ficar sofrendo com ele. Nosso passado de erro, ele é aprendizado para hoje. Nós temos que ir lá buscar o que erramos para não errarmos mais. E a partir daí, o nosso futuro vai modificar. Você quer falar alguma coisa dessa pergunta, Márcio? Não? E assim, acontece, a gente tem que pegar e superar aquele passado, superando as tristezas, os sofrimentos, né, a dor, e evoluir. E tem aquele ditado espírita também, que é no amor ou na dor, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui um pouquinho dessa parte, que eu tenho esse lema muito importante para mim, que nós não crescemos na dor. Muitos vão discordar de mim, mas eu explico. A dor, ela vem como um gatilho, ela vem para nos despertar, ela vem para nos acordar. E a partir do momento que nós acordamos com esse sentimento da dor, se nós melhorarmos, nós não vamos ter sofrimento. Agora, se nós não melhorarmos, vai vir o sofrimento. É por isso que eu falo. É mais fácil a gente evoluir no amor, sem a dor. Tem uma outra pergunta aqui. Para ser feliz na terra, temos que pagar por tudo de errado que fizemos nestas e em outras existências? Ou seja, se cometemos um homicídio, um assassinato, temos que morrer assassinado por aquela pessoa? Márcio, responde essa para a gente. Não, não tem. Não existe a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito, ela é uma lei justa, porém uma lei maleável. Deus, em sua eterna bondade e no seu eterno amor por nós, Ele jamais faria com que eu, numa única existência, resgatasse todo o mal causado numa única existência. Porque eu não daria conta de, na próxima vida, resgatar os maus que eu fiz nessa. Pode ter certeza. Então, Ele suaviza isso. Talvez eu gaste 1, 2, 3 encarnações para entender. O que eu preciso entender é que a lei de causa e efeito é a colheita obrigatória, né? Paulo de Tarso, lá no Evangelho, fala assim, tudo aquilo que semeardes terás que ceifar. Né? Isso é o nosso livre-arbítrio. Né? O meu livre-arbítrio. Eu sou livre para decidir o que eu quero e o que eu não quero, o que eu devo, o que eu não devo, o que é bom e o que é mal. Eu sou o único ser no universo capaz de decidir isso para mim. Como isso também me torna um único ser no universo responsável por mim mesmo. Só eu sou. Nem Deus é, nem Jesus é, nem família, nem sociedade, nem governo, ninguém é. Eu sou. O nosso amigo falou ali, eu sou
o resultado de mim mesmo. Eu hoje sou o resultado de tudo que eu cresci nas milhares de reencarnações a qual eu já vivi, fisicamente falando, né? E na próxima encarnação, eu serei o resultado desta também, daquilo que eu aprendi nesta. E durante uma reencarnação, existem as colheitas, que são o resultado dos meus atos pretéritos, desta ou de outras encarnações. Então, se eu matei, provavelmente eu posso ser assassinado, sim. Mas isso não quer dizer que eu serei nesta. Ou pode ser que suavize. Pedro fala que o amor cobre uma multidão de pecados. O que Pedro está dizendo? Que quando eu vivo no amor, quando eu sou o amor, quando eu pratico o amor, eu consigo reduzir essa carga negativa do meu passado. Eu consigo diminuir essa cruz que eu carrego. Eu consigo diminuir a colheita que eu terei que fazer. Por quê? Se eu reencarno e no meu projeto reencarnatório eu tenho que passar por uma situação de algum ato cometido em alguma vida, mas durante a minha vida eu já realizei uma transformação tão positiva, né, que não é mais necessário eu vivenciar aquilo, porque o que eu aprenderia com aquele resgate, eu já aprendi com a minha própria transformação interior. Então não é mais necessário. Para que Deus ainda vai permitir que eu busque uma coisa, se o que eu ia aprender com essa busca, eu já consegui concretizar em mim? Já não é mais necessário. Então ele vai me dar uma oportunidade de buscar uma outra coisa que eu ainda não aprendi e poderia até ficar para outra existência, mas nessa eu já tenho condições de fazer. Então adianta débitos para nós. E isso é muito bom, porque isso é progresso, é um progresso constante, né? Eu tenho uma pergunta aqui também, Adriana. Como então entender um Deus perfeito e bom, se nos coloca num mundo onde a felicidade não existe e espera que possamos suportá-la? De uma vida de tristezas, decepções, traições, sem cometer erros para uma proposta de vida futura. Bom, no início da nossa fala a gente falou, se eu ainda achar que eu sou matéria, nada faz sentido. Deus é justo e bom, mas Ele me deu o maior presente do universo, que é o livre-arbítrio. Não é Ele que decide por mim, eu decido por mim. Isso é liberdade, isso é amor, é o respeito por mim. Mas Ele me fala, olha, você pode fazer o que você quiser, mas tome cuidado, porque os frutos dos seus atos são seus. Os frutos dos seus atos são seus. Então, se eu estou passando por um momento de tristeza, decepção, traição, eu preciso entender que eu causei. Não estou dizendo que você causou hoje ou ontem. Você causou em algum momento da sua existência imortal que te trouxe até hoje. Você causou. E quando você se conscientiza dessa causa, que você é o causador de si mesmo, não Deus, você passa a ter responsabilidade sobre si mesmo. E tira essa responsabilidade de Deus, porque nunca foi dele. Porque se Deus for responsável pelas nossas vidas, Ele é um ser cruel. Ele é um ser cruel. E a evolução não seria nossa, né? E a evolução não seria nossa. Não ia ter mérito nenhum. E nós não teríamos mérito nenhum, porque o objetivo da vida é justamente eu conquistar os meus méritos para que eu ascenda a divindade que sou. Né, Adriano? É interessante, Márcio, que dentro dessa resposta que você deu agora, e junto com a sua pergunta, você acabou respondendo mais outro que tem aqui. É sobre a felicidade dentro do projeto reencarnatório que fazemos, né, antes de virmos para cá. A pergunta aqui, nesse sentido, é o seguinte: se eu seguir, né,
apesar de não saber qual projeto meu foi reencarnatório, mas eu segui esse projeto reencarnatório sem saber o que é, eu consigo chegar na felicidade? Então, quer dizer que se eu não seguir, eu vou ser infeliz? A primeira coisa que nós temos, aproveitando o que o Márcio já falou, é que Deus, nós mesmos, a espiritualidade, não traça destino para a gente. Nós temos o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio é que nós vamos ter aquela evolução no amor ou na dor, né? Apesar de eu não concordar, mais uma vez, que na dor a gente evolua. Mas a dor, Adriano, a dor é uma lei divina. Sim. Eu falo que a dor é uma campainha, uma sirene, um alerta que Deus instala em nós para nos dizer que algo não está bom. Tem que mudar. Que seja tanto a dor moral como a dor física. Mas o sofrimento não é uma lei divina. O sofrimento é uma escolha humana. Porque eu posso estar sentindo uma dor e o Adriano sentindo a mesma dor, o mesmo problema, as mesmas coisas. O Adriano está em paz e tranquilo e eu em completo desespero. E vemos muito isso aí. O sofrimento é a forma como eu vejo a dor, como eu vejo a colheita obrigatória. Isso é o sofrimento. Porque se eu acho que o que eu vivo é culpa de Deus, é culpa da família, é culpa da vida, é culpa da sociedade, é culpa de governo, é culpa de marido, é culpa de esposa, é culpa de trabalho, aí eu me torno vítima. Eu sou vítima da situação. Aí eu sofro, porque, como eu sou vítima, alguém tem que só resolver isso para mim. E a partir do momento que se coloca como vítima, não tem como você mudar. Não tem, você não consegue solucionar. Mas quando você percebe que tudo que você vive é uma causa que você proporcionou, mesmo que você não lembre, mas se você entender isso como uma causa que você provocou, e é fácil perceber isso, quando eu consigo entender que Deus me ama, e me ama. Deus me ama demais. Ele me ama tanto que Ele não interfere. Porque Ele quer o meu progresso, Ele quer o meu avanço, Ele quer o meu mérito. Porque é justamente esse o motivo da vida. Para quem não sabe por que a gente nasce e morre, é para evoluir, é para acender a luz divina que cada um tem. É só para isso, não tem outro motivo básico. É evolução, simples. Então, quando eu começo a entender que tudo isso foi causado por mim, e eu paro e penso assim, poxa vida, essa situação que eu estou hoje vivendo, Deus me ama. Então, se eu estou vivendo, é porque eu causei. Tenho certeza que fui eu que causei, porque senão eu não estaria aqui. E se fui eu que causei, o que Deus espera que eu aprenda agora com isso? Independente do que for o problema seu. Tá? Não tem problema pequeno nem grande, tudo é problema, tudo é dor. Aí eu piro e falo assim, o que eu vou aprender? Se a gente parar para analisar a vida da gente, a situação, o nosso íntimo, Adriana, a gente vai perceber que tudo me pede paciência, me pede benevolência, me pede tolerância, me pede perdão, muito perdão, me pede amor, me pede dedicação, me pede caridade, me pede virtudes. Coragem. Me pede virtudes. Quando eu começo a buscar essas coisas naqueles períodos que eu estou vivendo, e são momentos, porque tudo na vida é momento, tudo na vida é momento, tudo é passageiro. E se eu tiver essa condição de buscar sem pressa, porque o tempo não existe. O tempo não existe, eu sou um ser imortal. Aí, eu começo a buscar a solução. Aí eu saio de vítima para autor. E como autor, eu tomo o poder da decisão de fazer diferente. E fazendo diferente, eu vou sentir a dor sim, porque dói, viu, Adriano? Dói muito. Dói traição, dói perdas, dói perder pessoas que a gente ama, dói
doenças de pessoas, as nossas doenças, as nossas fragilidades, não é? As nossas pequenez. Tudo na vida dói mesmo. Eu posso sentir dor, eu posso chorar por essa dor, né? Isso, nós somos humanos, isso é natural, mas eu não sofro. É aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é? A gente levanta, sacode a poeira, chorei bastante, lavei a minha alma de tanto chorar, mas agora é hora de ação, é hora de reagir, é hora de agora de buscar um novo momento, uma nova oportunidade. Aí a gente para de sofrer. Vai continuar sentindo dor? Vai, porque a dor é uma lei divina e ela faz parte do meu processo evolutivo. Mas eu posso amar. E quanto mais eu desenvolver o amor, menos dor eu vou sentir. É ou não é? E outra coisa que a gente percebe. Nós tivemos um companheiro aqui que falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é. Ele é. E só tem um caminho, uma única maneira de eu seguir esse caminho, entender essa verdade e descobrir a minha vida, Adriano. Amando. Indistintamente. Tanto que ele resume todas as leis e os profetas em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo e si mesmo também é criação de Deus. Por isso é que ele fala que uma lei é semelhante à outra. Então tudo vai através do amor. Mas vamos prestar atenção. Não é esse amor carnal, não. Não é esse amor que eu tenho pela minha esposa de desejo, não. Não é esse amor de posse que eu tenho, não. É o amor indistinto. É esse amor de querer bem, de desejar o bem, de lutar para que o meu próximo seja tão ou mais feliz que eu. É o amor de se doar plenamente, seguindo Jesus. É uma outra pergunta aqui, quase nesse mesmo sentido, né? Tenho muitos desentendimentos com meu pai. Ele me faz infeliz, me faz sofrer muito. Como posso melhorá-lo? Vou iniciar essa resposta já falando que a pergunta já traz a resposta. Aqui está a última parte da pergunta. Como posso melhorá-lo? Melhorando a gente. Ninguém vai ter felicidade querendo consertar as outras pessoas, não. A primeira pessoa a ser melhorada somos nós mesmos. Nós temos que nos interiorizar, nos silenciar, né? Descobrir o nosso potencial, saber a que viemos. E, com certeza, eu afirmo que aqui viemos para, primeiramente, evoluir e ajudar toda a massa humana, toda a Terra a desenvolver. Porque a partir do nosso desenvolvimento, igual eu falei anteriormente, nosso exemplo, nós vamos conseguir contaminar, no sentido bom da palavra, as coisas boas, né? E com isso, essa regeneração que nós estamos vivendo, essa parte de transição de provas e expiações para o mundo de regeneração, que a gente está em plena transição nessa mudança, né? Vai acelerar. Quanto mais gente melhorar, quanto mais gente amar o próximo e a si mesmo, né? Quando menos apegados aos valores materiais formos, lógico, precisamos deles todos aqui, mas quando a gente, essa abertura nossa nesse amor que não é o carnal, como o Márcio falou, né? Descer a consciência para o coração, deixar esse elo forte, a razão e o coração trabalhar junto. Isso faz a mudança na Terra, isso faz a nossa mudança. E é a partir daí que vem, como se diz, o retorno. O pai e o filho lá em discussão, né, sempre em discussão, é só um dos dois pegar e parar de ter essa discussão que as coisas vão melhorar. Então, o problema
enquanto nós julgarmos nossas desilusões, nossos desesperos, nossa falta de amor para a outra pessoa, nós não vamos dar conta nunca de consertar a nós mesmos. Então, colocamos isso aí, a partir do momento que a gente vê o defeito do outro nos afetando, esse defeito que está nos afetando está simplesmente julgando na nossa cara, você tem que melhorar nessa parte. Tem que melhorar nessa parte. Quer falar alguma coisa? Quero. Tem uma pergunta aqui, Adriano. Olha a importância dela. A pessoa fala assim: cada dia vemos aumentar o índice de suicídios e depressivos. Então, se o mundo é naturalmente para não sermos felizes, devo entender que tudo isso é normal? Não, não é normal. Infelizmente, nós temos mesmo um índice cada dia maior aí de suicídios, e até em tenra idade agora, né, idosos também, e muita gente depressiva. Eu não sou um especialista, eu não sou um psicólogo, eu não sou um psiquiatra, né, eu não sou um catedrático nessa área dos estudos mentais e sentimentais, mas o que a doutrina nos vem e o que ela nos dá a entender é que isso tudo é um vazio existencial que só pode ser preenchido com Deus. O problema da nossa sociedade em geral é que há milênios nós estamos vivendo com algumas culturas religiosas que trazem um Deus que te castiga, que te pune, que vai te levar para um determinado céu ou um inferno. É um Deus punitivo, é um Deus vingativo, não é? Mas que é um Deus bom. Então, assim, o que eles pregam que Deus é e o que eles dizem que Deus é, não bate. Como é que um ser de amor e bom pode ser vingativo, punitivo, castiga, pune, escolhe situações financeiras e sociais, escolhe corpo físico X ou Y para cada pessoa? Não dá para entender isso. Então isso vai nos tornando vazios. Um Deus que me dá muito dinheiro e para o meu irmão não me dá nada, não é? É um Deus assim que o mundo está de perna para o ar, mas para ele está tudo bem, é isso mesmo, você tem que aceitar porque isso é um mistério. Não. Qualquer um entra em depressão pensando nisso. Dá um vazio, dá um medo. Dá medo. Poxa vida, eu tenho um pai que me coloca aqui nesse mundo para viver todas essas dificuldades, mazelas, complicações, e se eu cometer um errinho, eu posso ser condenado ao inferno. Isso leva a maioria das pessoas, Adriano, que já vem buscando um conhecimento maior, que através das evoluções, das reencarnações, foram adquirindo uma mente mais capacitada ao raciocínio, à compreensão, e à lógica e à razão, fala assim: esse cara não existe. Esse cara não existe. A vida é só material mesmo. Eu nasci num determinado dia e qualquer hora eu vou morrer. E aí acabou, vou apodrecer. Isso aqui não vale a pena viver. Então eu vou acabar com isso, vou dar um tiro na minha cabeça, vou pular no rio, vou pular de um prédio, porque assim acaba tudo isso e eu não preciso. Para que eu vou ficar sofrendo aqui se não tem mais nada depois disso? Para quê? A pessoa se deprime. Quer falar, Adriano? Isso é um ledo engano, né? Ledo engano. Porque é o seguinte, a doutrina espírita, ela nos aponta, né, através dos ensinamentos do Evangelho, iluminados pelos espíritos superiores, né, sobre o porquê de toda essa, por exemplo, uma pessoa ser de certa forma, outra ser de certa forma. Nada mais é do que está colhendo que ação e reação. Livre-arbítrio e colheita. Colheita. Não é punição, não é castigo. Não é castigo. Gente, a colheita obrigatória, né? O efeito da nossa causa nada mais é do que uma bênção divina a nos proporcionar uma oportunidade de eu vivenciar algo que não foi bom, que eu fiz,
para que eu sinta na carne. Crescer. E cresço com isso. Crescer com isso. E vamos lembrar o seguinte, o autoextermínio, ele só vai piorar a nossa situação. Só vai piorar. Só vai piorar, porque você não resgatou, você não buscou o aprendizado naquilo que você veio com a proposta de fazer e ainda lesou a sua história evolutiva com o suicídio. Mais uma semente ruim que você plantou na sua árvore da vida. Não faz sentido. A depressão, né, já é assim, um grau, vamos dizer assim, um pouco mais baixo do que o suicídio, porque o suicídio já é o depressivo extremo, eu entendo assim, né? Então, assim, a depressão ela vem por isso. A pessoa não tem motivos, ela não tem sentido de vida mais, ela não consegue entender por que está fazendo aqui, por que tudo isso acontece. Mas quando ela começa a entender os propósitos da reencarnação, confiar nesse amor imortal de Deus por nós e sentir realmente que é um filho amado, independentemente do que esteja passando, ela começa a se fortalecer e buscar nas orações o seu fortalecimento, a sua paz mental e principalmente, vou dar aqui a cura para o depressivo: trabalho voluntário, a caridade. Sim. Quer se curar da depressão? Procure uma atividade, vá fazer uma caridade. Não vai ser fácil, eu sei que não vai. No início tudo é muito difícil e complicado. Você não vai ter ânimo, você não vai ter vontade, você não vai entender por quê, mas continue. Você vai sair dessa. E quem está te falando isso foi uma pessoa que há 34 anos entrou numa casa espírita num estado quase vegetativo e dopado, que fui eu. Todos nós temos uma história mais ou menos assim, né? Eu fiquei 3 meses igual um feto em cima de uma cama. Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade. Todo torcido, não queria mais nada da vida. Até que uma criatura que, na época, tinha um relacionamento comigo, que acho que veio na minha vida só para me encaminhar, me levou para assistir uma única palestra. Dia 8 de abril de 1986, 9 de abril, numa terça-feira de manhã. Nem era nascido ainda. Não, nem eu. Eu assisti essa única palestra, me trouxe tudo o que eu estava buscando e não entendia. Dali para cá, graças a Deus, eu abracei essa doutrina maravilhosa, comecei a estudar, comecei a buscar, comecei a compreender. Nunca mais tive depressão, Adriano. Nunca mais. Mas eu tenho tristezas. Eu choro, eu fico triste. A gente, às vezes, tem algumas decepções que baqueiam a gente. Isso é natural. Mas naquele momento em que eu já estou baqueado e chorando, eu já estou elevando meu pensamento a Deus e agradecendo por essa oportunidade de estar nesse novo aprendizado. E eu recupero fácil. Não sou exemplo para ninguém. Mas eu falo de cadeirinha. Eu passei por uma depressão muito forte. E consegui sair dela buscando o conhecimento da doutrina espírita. Tá ok? E nesse turbilhão de pensamentos que nós temos, né? Todos nós temos, essas tristezas, para elas não se avolumarem mais, o que eu aconselho é fazer uma prece, é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lê-lo e interpretar. Para isso, eu vou finalizar. Só um minutinho, Adriano, que dentro do Evangelho que eu estava lendo aqui, eu achei um folhetozinho e tem aqui uma passagem de Emmanuel, e eu gostaria de ler. Chama-se Servindo Vencerás. Olha para você ver. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Se queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo, silencia e abençoa. A verdade tem voz. Paciência constante atrai a luz do céu. Acalma-te, servindo, e vencerás com Deus. Eu agradeço a Deus, que muito obrigado por estarem conosco. Infelizmente acabou. O nosso amigo Adriano vai encerrar.
Dá tempo de eu encerrar com uma precezinha de Cáritas, né? Eu estava planejando fazer isso aqui. Vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia, Deus. Dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, internautas. Muito obrigado a todos.